E é isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta com o esquema de jogo aqui na Webzone, dentro do canal da Webzone no YouTube, Webzone Rádio TV. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa semanal aqui, que vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir do meio-dia. Lembrando que você já está convidado aí a curtir o vídeo, aqui dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações aí, comente aqui com a gente, participe do programa, sejam todos muito bem-vindos, independente do horário que vocês vão assistir, do dia, né? Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que esse programa é uma parceria aí, né, da Webzone com o site Esquema de Jogo. Lembrando que você acompanha o conteúdo do Esquema de Jogo lá no esquemadejogo.com.br. Vocês acompanham os programas aqui lá também no formato podcast, né, via áudio. Vocês acompanham lá também matérias e tudo mais. E também nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Twitter, né? Estamos no facebook.com/esquema de jogo e no Twitter, @esquema de jogo. Hoje, para fazer o programa comigo, como sempre, meu amigo Eduardo Oliveira, cidadão de Brasília. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo aí ao nosso programa, falar de Copa do Mundo aí. Oi, André, muito obrigado mais uma vez pelo convite, agradecendo aí a parceria com o pessoal do Esquema de Jogo lá de São Paulo. Como diz tem um slogan, né, vou entregar aqui da Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes, diz que a cidade que não para é Nova York, mas eu acho que a cidade que não para é São Paulo, né? Difícil, né? Tá É pau a difícil pau. parar. Mas a gente vai falar um pouco da Copa, e não especificamente das seleções, mas como a Copa do Mundo inchou de agora para 2026. Esse vai ser o tema de hoje. Obrigado aí pelo convite, André. Que é isso, seja sempre muito bem-vindo. O Edu já lançou aí o assunto, vocês estão vendo aí também no título, obviamente, do programa. O que acontece? Nós temos a Copa de 2022 esse ano, né, que vai ser disputada no Catar, né, lá no fim do ano, e vai ser a última Copa do Mundo no formato com 32 seleções, né, esse número que começou lá na Copa de 98, né, a Copa do Mundo sempre foi aumentando, né, de participantes, mas desde 98 ela vinha tendo 32, e a partir de 2026 nós vamos ter uma Copa com 48 participantes, né, e vão ter algumas mudanças aí no formato, lembrando que a Copa vai ser em 3 países, né, disputada em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, e nós vamos ter uma pequena mudança nos grupos, né, atualmente nós temos 16 grupos, né, na, não, na verdade, nós temos 8 grupos atualmente e a Copa vai passar para 16, vai ser o dobro. E o que vai mudar, né? Assim, antes da gente discutir as razões e tudo mais. Hoje nós temos 4 seleções em cada grupo, classificam-se as duas melhores, e aí temos as oitavas, quartas, semi e até a final. O que vai acontecer agora? Vão ser 16 grupos com 3 seleções em cada grupo. Então, dentro desse grupo vão passar de 3 seleções, vão passar 2. Passam as 2 primeiras, a última é eliminada, e aí o que acontece? Antes das oitavas de final, nós vamos ter um mata-mata preliminar, que vai ser o 16 avos. Então você fica perguntando, nossa, vai aumentar o número de jogos? Não. Cada seleção, para chegar até o título, vai ter que disputar o mesmo número de partidas atualmente, que é 7. O que vai acontecer? Ela vai ter um jogo a menos na fase de grupos e vai ter um jogo a mais no mata-mata, que vai ser a fase 16 avos, e aí depois segue normal, oitavas, quartas, semi e a final. Edu, vamos começar a falar um pouco dessas mudanças aí, que encabeçada principalmente pelo presidente da FIFA, né, o Infantino aí, que tem umas ideias, alguns acham boas, outros acham ideias mirabolantes. Edu, o que você pensa sobre essa mudança, esse aumento de seleções, e para você, isso é algo positivo ou negativo? André, a gente tem que fazer um histórico, né? Desde que começou a Copa do Mundo, né, que foi lá em 1930, que foi uma forma de apaziguar, porque a gente vinha da Primeira Guerra Mundial, então ao invés de se degladiarem por guerras, através do Julius Rimet, que também tem a parte diplomática da época, os países resolveram formar uma Copa. Então teve a primeira Copa, que era com 16 seleções, de 1930 a 1978, sempre foi um número reduzido de 16. Então você tinha poucas oportunidades de seleções irem à Copa do Mundo. Tanto que se a gente for fazer uma análise, apenas o Brasil participou de todas as Copas. Essa agora do final do ano seria a 22ª edição. Ou seja, o Brasil participará
que vai participar, independente se for ou não campeão, de 22 edições, de 22 que tivemos. E lembrando que antigamente também, para vir da Europa para a América do Sul, era difícil, porque não era que nem hoje, que a gente pega um avião, não sei, 8 horas. Era tudo de navio, e também tinha a questão, né? Parte sanitária. Essa mesma pandemia que a gente viveu agora, de 2020 até 2022, que a gente continua, né? Eles viveram também, né? Aqui no Brasil, teve a questão do final de 1919. Então, assim, tudo isso acarretou também para o pessoal não querer vir disputar a Copa, ainda mais na América, né? Era longe para o pessoal da Europa, lembrando que a sede da FIFA é no continente europeu. Por que eu fiz esse apanhado, André? Para lembrar que depois a Copa aumentou para 24. Isso foi de 82, 86, 90 e 94, que foi nos Estados Unidos. Primeira vez que os Estados Unidos que queriam desenvolver o futebol. E fazendo um parênteses, André, a gente tem que lembrar que toda essa questão envolve muito a política e o desenvolvimento do esporte naquele país. Então, a FIFA quer desenvolver o futebol. Aí teve essa questão na França, em 98, de aumentar para 32. Até eu achei a ideia interessante, porque você faz uma conta mais fácil. São 8 grupos, classificam 2, vai para oitavas, quartas, semi, até a grande final, que você falou bem. Lembrando que nesse formato são 64 jogos, já a partir de 26 vão ser 80. Porém, como você bem disse, as seleções que forem à final vão jogar 7 jogos, porque vão ser 16 seleções, 16 grupos, e 3 em cada. Então, 16 vezes 3, 48. Eu vejo que inchou demais, André, a Copa do Mundo. Só que também tem uma questão política, como você bem falou, o Infantino sempre teve isso na campanha. Vamos fazer o futebol chegar em outros locais. Entendeu? Só que a questão que fica, tanto de Copa do Mundo, de Olimpíada, a cidade que organiza, a gente sabe o que o Brasil passou, né, por fazer esses jogos. A gente, por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem um estádio que poucos jogos são utilizados, ou quase nunca, né? Porque os times da cidade não... virou um elefante branco, assim como Manaus. Você vê, os times de lá usam agora para a Série D, mas não é constante. Tem o Manaus agora na Série C. Não consegue lotar o estádio todo jogo, né? Não consegue lotar, Tanto que o último jogo que teve que lotou foi Vasco e Guarani pela Série B, era mando do Guarani, mas o Guarani queria fazer um troco. Eu vejo que esse tipo de competição de aumentar é muito mais político. E assim, de 32 para 48, você aumenta o número para que outras seleções possam participar. Um exemplo prático que a gente vive aqui. A América do Sul. Hoje a gente tem quantas vagas? 4 direta e 1 indireta, que o Peru acabou sendo eliminado pela Austrália. Você vê como é que a geografia é estranha, né? Sim. A Austrália é da Oceania, mas joga pela Ásia, porque é mais fácil, porque a Oceania ainda não tem uma vaga direta. Só vai ter a partir de 26. Até pela quantidade então, de seleções, né? Não tem quantidade... como é que eu posso dizer assim, para você dar uma vaga direta? Tem representatividade também, né? Isso, exatamente. E assim, o que eu notei disso, assim, foi uma ideia do Infantino, e nessa ideia do Infantino, para mim, começou a abrir uma outra questão. A gente tem hoje no mundo, pela ONU, 209, mais ou menos, países registrados. Ao contrário da FIFA. A FIFA está em torno aí de 211, 212, porque tem países, por exemplo, como a Palestina, para a FIFA é considerada. Para a ONU, não. Em termos de país, de federação e tal. Então, o que eu noto? Por que ao invés de ele fazer isso, ele não tenta fazer uma Copa em que os países jogam e faz uma eliminatória geral durante 4 anos? Porque daqui a pouco, André, daqui a pouco de 48 vai virar 64. Você quer valer quanto? E uma coisa que o Infantino sempre alegou é que, assim, ele até mencionou uma questão, acho que não foi para frente essa ideia. Ele tinha uma ideia mais ou menos parecida com a sua, de fazer algumas seleções entrarem direto para a Copa e outras disputarem uma eliminatória geral. Mais ou menos o que você está falando, mas tinha algumas diferenças, eu não lembro exatamente. O que ele estava alegando? Que muitas seleções, assim, que o formato de disputa de eliminatória estava sendo muito injusto, que algumas seleções não estavam tendo nenhuma chance de disputar, e lógico que varia um pouco de região para região, só que eu penso assim, não é mais fácil você mudar o sistema de classificação do que você aumentar o número de participantes e
e de repente você ter mais países fracos disputando, porque assim, é uma coisa que o Ernesto outro dia falou numa discussão em algum dos programas aqui, que assim, toda competição tem que ter os adversários fracos também, e eu concordo, não dá para ter todos os fortes, né? Só que assim, se você encher muito de seleções fracas, eu acho que o nível técnico abaixa, diminui. Então eu acho que é muito mais fácil você remodelar o sistema de classificação em cada região, em cada continente, do que você simplesmente abrir a porteira. Porque, assim, se você pensa, pô, a Copa do Mundo é o principal torneio de seleções do mundo, é o principal torneio do planeta. Então, você tem que ter as melhores seleções disputando esse campeonato. Tem que ser uma coisa muito difícil, tem que ser uma coisa muito esperada. Você tem que ralar para chegar lá. Então, agora, se você abre para muita gente, eu acho que você perde um pouco do nível técnico. Por mais que vai ter esse esquema aí do regulamento, que o número de jogos não vai mudar, tudo mais, vai continuar sendo 7. Só que eu acho assim, o maior campeonato que nós temos no planeta tem que ser disputado pelas seleções mais competentes do planeta. Não sei se você concorda com isso. Eu tanto concordo que se a gente for fazer uma análise, vamos lá, eu estou pegando aqui as vagas de 2026. Então, são 48, 16 vagas para a Europa, 9 para a África, 8 para a Ásia, 6 para Américas do Norte e Central, né, que engloba o Caribe, 6 da América do Sul, 1 Oceania e 2 de repescagem. Aí vai dar as 48 seleções lá. Vamos pensar em termos de América do Sul. São 10 seleções, ou seja, são 6 seleções que vão disputar a Copa em 26 e uma vai para a repescagem. Ou seja, no melhor dos mundos, a América vai levar 7. A gente tem 7 seleções de potência, André? Estou começando pela América do Sul. Você pega Brasil, Argentina e Uruguai. E posso fechar aí? Não, e assim, o Uruguai eu acho que muito mais pela história do que propriamente pelo time dos últimos anos, sim, né? Mas eu posso fechar com esses 3 de nível que disputa? Você está entendendo? Então, vamos dar um exemplo. Pode acontecer. Aqui da América do Sul, a única que nunca disputou a Copa foi a Venezuela. E o formato vai ser alterado a partir dessas eliminatórias, porque tem que ser mais chamativo. Aí vem aquela questão, tem uma questão política, tem uma questão econômica, porque são 18 jogos. Você sabe que o Brasil e a Argentina está classificado. Não, Exatamente. Então, assim, eles vão fazer aqui 2 grupos de 5. 3 vão classificar e os 4 vão se enfrentar por uma vaga na repescagem. Então, pode ser que a Venezuela vai para a próxima Copa. E lembrando, vamos explicar que ninguém está sendo preconceituoso com a Venezuela, né? Não é nada disso. A Venezuela é a única que não foi. É a única que não foi e já algumas eliminatórias passadas mostrou até um bom futebol, tudo mais, acabou não conseguindo classificar. Mas assim, é mérito, né? A Copa do Mundo não tem que ser olha, eu vou tentar escolher uma palavra aqui, não estou sendo pejorativo nem nada, mas não é para ficar dando esmola, entendeu? De aumentar o número de vagas para ver se mais gente consegue participar, senão você está desvalorizando o principal produto que você tem, que é a Copa do Mundo. Sim. Se a Venezuela for competente e conseguir deixar, de repente, o Brasil de fora, a Argentina, ótimo, mas assim, eu não acho que não é o melhor caminho. Ou como você falou, eu concordo, de fazer uma eliminatória geral com esses países que foram, eliminados nas suas eliminatórias locais, digamos assim, de repente a Venezuela, o Peru, a Bolívia, que não se classificaram aqui, e disputar uma repescagem mundial lá com outras seleções, aí tudo bem, eu acho que eu começo a aceitar um pouco, mas nesse formato que você está passando aí, eu não consigo concordar. Então, e outra coisa, eu não faria, já que tem que aumentar, eu não faria com 48, eu já aumentaria, já que é para aumentar 64, porque você faz a conta mais fácil. Você põe 16 grupos, classifica só 2, entendeu? Você vai aumentar mais um jogo, mas assim, você faz uma Copa maior, principalmente quando tem o caso de ter 3 países, né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos ficaram com 12 cidades, 3 do México e 2 do Canadá. 11, perdão, dos Estados Unidos. Estados Unidos 11. 11, perdão. 11, 3 e 2. Ou seja, não poderia aumentar mais a sede, aumentar o número de países? Põe 64, já que eles querem aumentar. E algo que eu faria também, André, eu colocaria... A gente está voltando mais para cá, porque a gente não tem muito o conhecimento assim do dia a dia, por exemplo, da Ásia, como é que é as eliminatórias, da Oceania, que agora vai ter uma vaga, que eu acho
certo, porque se ela disputa, ela tem que ter uma vaga. É lógico. Porque senão dificilmente vai ter times da Oceania na disputa, né? O que eu vejo também é o seguinte: por que não faz o continente americano uma só eliminatória? Tinha uma discussão a respeito disso, eu não sei se, eu confesso que eu precisava estar mais bem informado nesse momento, mas eu cheguei a ver um tempo atrás, estava tendo essa discussão, né, de Estados Unidos, o México, disputarem junto com as seleções da América do Sul aqui, né? Olha, só daqui, André, seriam 14 vagas, 12 diretas e 2 indiretas. Porque a indireta tem a repescagem, né? Porque aí você faz um confronto tal. Poderia fazer, olha, vamos fazer o seguinte: vão ser 16 vagas aqui para a América. Diminui, porque você vai aumentar, entendeu? Mas essa ideia sua também é interessante, dos países que não se classificarem terem uma repescagem. Olha, você vai jogar contra tal. E, por exemplo, a Itália poderia ir para a Copa, poderia fazer um jogo, um exemplo, nem você falou, quem que ficou lá? Ficou o Chile, que reclamou, né, do jogador lá que nasceu na divisa com a Colômbia e com o Equador. Também não é nosso programa. Beleza, o Chile faz um jogo com a Itália, já que a Itália é campeã, como você diz. A Itália não pode ficar fora da Copa do Mundo. Só que ela ficou pela classificação, pela competência dos outros países. Mas eu vejo que eles estão inchando muito mais pela questão política do que propriamente dito de qualidade. Porque cada vez mais que você incha uma competição, você tem mais votos. Você tem mais votos e a questão financeira, né? A FIFA vai lucrar muito mais, né? Porque você vai ter lógico, você vai ter mais gastos, você vai ter mais gastos com logística, infraestrutura, tudo mais, mas o faturamento da FIFA, eu creio que vai aumentar consideravelmente, né? Então tem todo esse lado político e lado econômico também, né? Eu acho que essa junção aí essa unificação das eliminatórias aqui nas Américas, eu acho que seria interessante. Assim como eu acho que faz falta, por exemplo, até na Libertadores, aqui você unir a Libertadores com a Conca Champions, né, que eles chamam lá. Os mexicanos disputavam a Libertadores até alguns anos atrás, eu acho que seria interessante também. Você cresceria o nível técnico, você aumentaria a dificuldade, né? A gente está vendo a Libertadores aqui com um domínio quase que supremo aí dos brasileiros nos últimos anos, então seria uma ideia interessante, mas isso aí eu não sei se tem chance de já mudar já para a próxima Copa, Edu. Eu não sei se você tem alguma informação, ou de repente a gente vai seguir do jeito que está até 2026 e aí muda-se para 2030. Não, por enquanto, em 2026 ficam como estão as eliminatórias. A tendência aqui na América do Sul é ser dessa maneira. 10 seleções, agora dividido em 2 grupos, como acontecia antigamente. Isso foi até 94. Tanto que a Argentina vai para a repescagem de 93, né, contra a Austrália, faz um jogo 0-0 lá e ganha na Argentina de 1-0 e vai para a Copa de 94. Aí que foi que a Bolívia foi pela primeira vez à Copa e única vez. Não é que a gente está falando mal da Venezuela, estou falando que agora com esses grupos é muito mais fácil, André. Você tem menos jogos, entendeu? Então, assim, vai cair num grupo tranquilo. Consegue fazer, por exemplo, deve cair Brasil e Argentina de um lado. Aí vamos supor que a Venezuela cai num grupo, ela consegue fazer o dever de casa, exceto contra a Argentina e Brasil. Qual dos dois cair? Ela faz 9 pontos. Ela já dá um passo para quem sabe, pelo menos, para repescagem, né? Algo que ela nem foi. Porque eu estou dando exemplo, porque nunca foi. Por exemplo, se o Equador nunca tivesse ido, eu iria dar um exemplo do Equador. Mas o Equador foi em 2002, foi em 2006, agora voltou em 2014, voltou agora em 2022. Então, assim, você pega esse tipo de competição e faz com que incha cada vez mais e a qualidade perca. Agora, quem gosta de futebol, Copa do Mundo, vai experienciar. Pô, imagina você ver por dia lá 16 jogos a mais. Não 16 jogos a mais no dia, mas 16 jogos a mais durante a competição. Deve ter ali 4, 5 jogos por dia. E um outro exemplo que eu dou também, Edu, é do Canadá. O Canadá ficou, acho que 36 anos, se eu não me engano, sem participar de uma... Sim, a minha idade. A sua idade. Então, assim, Quando eu nasci, o Canadá disputou a Copa. Depois nunca mais, né? Então, agora ele conseguiu ir fazendo uma bela eliminatórias, né? Disputando com adversários fortíssimos lá adversários do nível dele, digamos assim. Não estou falando em relação às outras seleções do mundo, mas eu acho que mostra a competência do Canadá. Você não teve que mudar o formato para o Canadá conseguir participar de uma Copa. Não, ele teve a competência de conseguir os pontos lá e classificar. A Jamaica já jogou uma Copa do Mundo, o Zaire lá atrás na Copa de 70. Então, eu acho que isso é o mérito de cada um. E uma outra coisa também, isso é um assunto para o outro programa que a gente vai
vai falar é a questão das sedes, né? A gente está tendo esse aumento a gente está tendo, a gente está voltando, né, a ter a Copa dividida em mais de uma sede, em mais de um país, né? A gente teve lá o exemplo do Japão e da Coreia, mas aí a gente deixa para o pro programa da semana que vem. O que eu ia falar, acho que não cabe muito no assunto do programa de hoje. Mas é isso, pessoal. A gente está encerrando o programa de hoje. Lembrando que na semana que vem a gente vai continuar falando de Copa do Mundo. A gente vai falar um pouco desse novo formato de Copa que a gente vai ter aí com mais sedes, né? O Edu já citou que em 2026 nós vamos ter Estados Unidos, México e Canadá. Em 2030 ainda está essa discussão, ainda não foi escolhido. Tem a América do Sul está pleiteando aí para uma sede conjunta entre 4 países. Tem Portugal e Espanha que estão no páreo aí. Enfim, a gente vai deixar para o programa da semana que vem. Edu, obrigado pelo programa de hoje aí. Um forte abraço, boa semana para você. André, obrigado. A todos uma excelente semana. Nos vemos na próxima sexta-feira. Até mais.